Boa noite a todos. É um privilégio, mais uma vez, estar na igreja, de fato, da qual eu faço parte, embora venha pouco, né? Uma vez que moro a mais de 300 quilômetros daqui, então fica fácil para vir. Mas no mês de julho eu estarei aqui 3 domingos seguidos. Os irmãos vão sofrer comigo com uma conferência sobre escatologia, nos dias 8, 15 e 22. Vamos nos divertir bastante aqui, estudando sobre escatologia. Algumas coisas interessantes. Eu sou membro de Igreja Batista há 60 anos. 72 anos de idade, só estarei completando no dia 17 de julho, não esqueçam da data, né? Isso é importante. Não para ir à festa, mas pelo menos para separar o presente. 72 anos de idade, fui batizado aos 12 anos, 60 anos como membro de Igreja Batista, mas não fui até hoje membro fundador de nenhuma igreja. Interessante. O pastor efetivamente de 5 igrejas, de 4 igrejas, de 5 igrejas interinamente, organizei 4 igrejas, dirigi dessas 4 igrejas, 3 delas como pastor interino, mas era pastor de outra igreja e não fui membro fundador. É a primeira vez que vou me tornar membro fundador de uma igreja aos 72 anos de idade, 60 de membro da igreja. Eu acho que, quem sabe Deus me dá o privilégio de viver mais 60, né? E eu não me incomodo, desde que Ele tire as dores, as dores próprias da etariedade um tanto quanto avançada. Mas esse não é um privilégio só meu, claro. Pois bem, sábado estaremos aqui, foi anunciada já o culto solene de organização da igreja, mas não foi noticiado que naquela ocasião, mais cedo, nós teremos também o concílio de exame do irmão Lizardo, para o Ministério da Palavra. Será à tarde e à noite, uma vez organizada a igreja aprova a consagração e ele receberá a imposição das mãos e vai sair daqui como o pastor com o maior nome da terra, porque eu não conheço nenhum que tenha um nome tão grande, né? Lizardo Henrique Cerqueira Moreira Nunes. Pelo menos já começa tendo um nome grande, né? Vamos esperar que ele se torne também um pastor grande. Eu já fui maior, agora estou encolhendo. Com o passar do tempo a gente vai encolhendo. Meus irmãos, vamos ler 2 textos da palavra do Senhor, que servirá de base para a nossa meditação. Inicialmente, em Êxodo, os irmãos podem acompanhar, por gentileza, capítulo 14, lerei do versículo 1 ao 15, perseguição de Israel, e mais um versículo sobre passagem pelo Mar Vermelho, passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim eles o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração, o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó,
os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te pedimos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O outro texto, o texto que servirá de base, diríamos, homilética para a mensagem, lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Lerei também, e primeiramente, o versículo 5, onde encontramos: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra. Pai de amor, suplicamos que tu unjas nossos lábios, afine, ó Deus, os nossos ouvidos, sintonize os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra tal qual ela saia do teu trono de graça, para a nossa edificação, para a salvação, para o nosso encorajamento, em serviço, em aplicado, ó Deus, a tua obra ao teu reino. Se conosco, oramos por Jesus, teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos em Cristo, o tema da mensagem é pressupostos à ordem de marchar. Este tema, o tema que invoca a questão da ordem de Deus ao povo de Israel, que se aplica a nós que somos o novo Israel, marchar, pode ser estudado, refletido sob várias óticas, melhor dizendo. Neste texto, e nesta visão, nós vemos a luta que Moisés empreendeu com aquele povo que a Bíblia diz que era de dura cerviz, ou seja, de pescoço duro, que não olhava para todos os lados, mas tinha que uma visão fixa em determinado ponto. Mas mesmo assim era o povo que Deus escolheu, que elegeu, que preparou, que serviu de marca na história, não só serviu, mas serve para o fim, para os propósitos de Deus. Na verdade, Deus nunca teve muita opção. Sempre que precisou de usar homens, e usa homens, e continua usando homens e mulheres, não tem saída, ele tem que usar homens e mulheres com defeitos, com fraquezas, pecadores. Só que é Deus quem opera tudo em todos, consequentemente não faz muita diferença a qualidade dos seres que ele está usando. Ele os manipula e faz realizar o seu querer, faz realizar o seu beneplácito. Pois bem, Moisés teve uma célebre luta com aquele povo, não só nesse momento, no momento de a travessia do mar, da introdução, ou tentativa de introdução do povo de Israel na terra prometida, mas ele custou ser acreditado como líder, como sendo o homem que foi indicado por Deus para aquele fim. Mas Deus o escolheu, o levou para lá, preparou como um príncipe, lhe deu capacidade, ele estava sendo preparado, na verdade, para ser o faraó,
para ser o líder daquele povo. Ele estava versado nas leis, nos costumes, mas Deus tinha um propósito maior: colocá-lo à frente do povo e tirá-lo de lá. Moisés teve problemas com o povo desde o momento em que ele matou um egípcio tentando defender um seu irmão. E os seus irmãos se voltaram contra ele. Ele teve que, passar azeite na canela e sair, senão ele seria preso, seria morto. Fugiu. Mas aquela fuga para uma região desértica, para a região de vida, de peregrinação, também fez parte do seu processo de crescimento, do seu processo de amadurecimento e capacitação para voltar e buscar o povo agora com capacidade, com força, com determinação, porque tivera vencido circunstâncias muito diferentes e mais duras do que se tivesse permanecido lá na corte faraônica. Ele teve problema, portanto, com a sua raça desde o princípio. Mas agora, depois de conduzir o povo diante daquelas pragas, daquela situação devastadora sobre Israel, em que Deus manifestou o seu poder, manifestou sua capacidade, e em defesa do povo, praticamente quase dizimou o povo egípcio, fazendo sofrer horrores, e o povo judeu viu aquilo tudo, como foi liberto, ou seja, não tinha ninguém enganado, não tinha ninguém tapeado, não tinha ninguém desinformado a respeito do Deus a quem serviam. Não, eles sabiam de tudo. Conduzia aquele povo com a riqueza do Egito, com as joias do Egito, na direção do mar para atravessá-lo e entrar na terra prometida. Mas Deus endureceu o coração de Faraó, dos seus governantes, dos seus generais, para que perseguissem o povo, tentassem reescravizá-lo. E é exatamente isso que o diabo tenta fazer com o povo de Deus em todo o tempo, tentar retorná-lo à condição de escravos. Interessante que em alguns momentos nós vemos que o povo de Deus tem saudade do tempo da escravidão, de quanta carne tinha para comer, de quanto prazer tinha enquanto dominado, e ignora que antes era escravo. Isso aconteceu com o povo de Israel. E continua acontecendo. Há momentos de perseguição, de lutas, que existe uma sedução do tempo em que se era escravo, do tempo em que se era dominado, do tempo em que se vivia miseravelmente. Isso aconteceu. E o exército e Faraó partiu para cima do povo e espremeu junto ao mar. E eles blasfemaram contra Deus. Mas povo que conhecia Deus, mas que conhecia bem, que tinha visto milagres extraordinários sendo realizados, vendo a mão poderosa, o braço forte do Senhor. Eles não acreditavam de fato nas promessas de Deus. Apertaram a Moisés. E Moisés, naturalmente, clamou a quem? A Deus. Ele não tinha quem outro clamar. Clamou a Deus. Deus não deu muita explicação. Apenas fez uma pergunta: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Deus estava deixando claro que iria usar aquela situação, aquela circunstância dura, para mais uma vez manifestar quem ele era sobre os egípcios. Mas não só sobre os egípcios, também sobre o povo de Israel. Era mais uma oportunidade daquele povo ver a quem que eles seguiam, a quem eles serviam, que Deus era aquele. Eles precisavam de mais aquela lição. Por que clamas a mim? Manda que o povo de Israel, os filhos de Israel, marchem. A ordem era marchar e não mudou em nada em tempo algum. Continua a mesma ordem que foi dada lá para os judeus, agora aplicada a esta nova igreja. Parece muito diferente, mas não é não. Nós também somos pessoas de cerviz, de pescoço duro. Nós também ignoramos o quanto Deus tem feito em nossas vidas. Nos esquecemos de quão poderoso Deus tem sido nas nossas vidas.
e nos assustamos, tememos diante das novas empreitadas que Deus nos propõe. Mas mesmo com as durezas, com os problemas, com as dificuldades que certamente virão, mais uma vez, Deus mostrará ao mundo quem Ele é através de nós. Mas mais uma vez, Deus mostrará a nós quem efetivamente Ele é e continua sendo o verdadeiro Deus poderoso que resolve todas as coisas. E nós não precisamos temer, não importa o exército que esteja nos acossando, não importam as armas que o diabo esteja usando, não importa a profundeza do mar que esteja diante de nós, Deus é o mesmo. Mas nós somos sim semelhantes àquele velho Israel. Mas há um detalhe: nós somos o novo Israel. Nós somos o novo Israel. E é interessante observarmos que esse novo Israel não tem uma situação resolvida, consumada, acabada, não. Ele continua tendo diante de si terra para conquistar, gente para alcançar. Continuamos tendo diante de nós desafios sérios. Continuamos tendo agora, como novo Israel, inimigos arrojados, igualmente bem armados. Nações inteiras poderosas, tão fortes quanto os filisteus de então, quanto os cananeus daqueles dias, estão aí nos esperando. Só que há um detalhe: nós já passamos por uma fase didática muito maior e mais profunda do que eles, que já vimos tudo que eles fizeram, que Deus fez sobre eles. Já vimos como eles conquistaram, e não pela força do braço deles, mas pela força do braço do Senhor. E se eles foram vitoriosos, como nós não o seremos. Fiquemos certos, tranquilos, que esta cidade não é menos idólatra do que os povos que seriam descortinados pelos judeus de então. Não nos esqueçamos disso. As coisas estão muito bem, nós estamos caminhando agora, estamos caminhando no deserto, sim, sustentados também na direção do mar, mas vamos atravessar aí um mar. Esperemos sim, porque vem enfrentamento pela frente sobre esta igreja. Sempre veio. Sempre veio. Porque seríamos os únicos que não encontraríamos dificuldades. Mas todas as igrejas pelas quais eu passei ao longo da vida, desde que fui batizado, eu vi dificuldade, vi lutas, mas não vi derrotas, só vi vitórias. Isso é importante, só vi vitórias, mas não foram os homens os vitoriosos, sempre Deus é o vitorioso. Homens e mulheres são apenas instrumentos do serviço de Deus. Somos instrumentos, não temos o que temer. Quem opera é Deus. Somos ferramentas. Claro que existem ferramentas melhores, ferramentas não tão boas, mas uma ferramenta ruim na mão de um magnífico cirurgião, mesmo assim ele faz uma boa obra. Mesmo assim ele salva uma vida. Não adianta ser uma excelente ferramenta nas mãos de um leigo, ele não vai fazer nada. Não precisamos ser melhores do que nós somos. Nós precisamos nos entregar plenamente nas mãos do artífice maior, que é Deus. Há uma terra para ser conquistada. Nela nós também enfrentaremos dificuldades. Os temores também virão. Passaremos por mares bravios, mas em todo o tempo guiados por Deus que não muda. São João del Rei e proximidades é uma terra por conquistar. Precisamos ter consciência disso. Não podemos arriar a guarda um momento, um segundo sequer, porque o diabo, o nosso adversário,
continua em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E ele vem primeiramente nos crentes, porque são eles que fazem a diferença no mundo. Somos, portanto, o novo Israel. Que beleza, isso é muito bom. Tenho meditado muito e às vezes tenho dormido pensando nisso. E eu gosto até de dormir quando fico gastando aqueles momentos do período hipnagógico, ou seja, quando o sonho se mistura com a realidade, aquelas alucinações oníricas que não são patológicas. A gente começa a dormir e já começa a sonhar. Eu vou aí meditando, daqui a pouco mais estou dormindo e acordo pensando em outras coisas, mas é verdade que eu entrei bem. Comecei bem o meu sono. E tenho pensado muito nisso. E ao escolher esse texto, até aliás, sob sugestão do Lizardo, eu observei que o texto de 1 Pedro 2, 9, 10 e também o versículo 5 serve ótimo como divisão, como homilética para a mensagem. E aí nós observamos o seguinte: aquele povo de Israel era a nação eleita do passado. Era. Nós somos a nação eleita do presente. Há um hino do cantor cristão antigo, não sei se muitos irmãos aqui conhecem, que diz o seguinte, mais ou menos: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei por que de Deus, não, o amor de Deus se revelou a nós, mas Deus sabe. Não só por uma questão de salvação que Ele nos quis dar e nos deu efetivamente, mas também por uma questão de utilização. Que enquanto o homem é perdido, ele é objeto do amor e da graça para a salvação. A partir do momento que ele aceita Jesus Cristo, se torna filho de Deus, ele passa a ser instrumento de Deus para a salvação dos outros. Ele deixa de ser fim e passa a ser meio. Não tem jeito, não existe outra regra. Nesse negócio de, eu aceitei a Cristo, sou salvo, agora vou me colocar numa cadeira de balanço, ao meu lado direito um prato de salgadinho, lado esquerdo uma jarra de suco de maracujá, que dá um sono danado, e vou comer e beber até fartar e dormir. Não, 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 Ele nos salvou sim. Agora levantemos, porque há alguma coisa para fazer. Mudou a nossa relação de Deus, entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Antes era só Deus buscando, agora o homem passa a ter compromisso também nessa relação com Deus, de servir. Deus nos escolheu, mas essa escolha começou lá em Abraão, seguiu por Isaac, passou por Jacó, chegou a nós, mas nunca pelos nossos méritos, mas sempre pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. Mas toda essa escolha de Deus também pressupõe um fim, pressupõe, enfim, que nós temos que fazer algo, não é uma escolha aleatória, gratuita. Temos alguma coisa que fazer. Mas além de sermos uma geração eleita, e essa eleição faz parte dos propósitos de Deus, não vou aqui fazer discussões temáticas sobre princípios calvinistas e batistas a respeito de eleição, de predestinação, etc. Isso é uma grande bobagem. Não leva a nada. O que interessa é que Ele verdadeiramente nos elegeu. E se nos elegeu, porque Ele via em nós competência para. Final de ano vem a eleição aí para presidente da República, senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais. E nessa eleição, nós que os elegemos, partimos do princípio que escolhemos a pessoa pelas características que nós achamos que elas têm para fazer o melhor serviço naquela área. Nós achamos que essas pessoas têm competência. Deus, quando nos escolhe, quando nos elege, Ele não acha que nós temos competência. Ele sabe qual é a competência de cada um. Nós erramos na escolha, erramos na eleição. Deus nunca erra. Então, cada irmão, cada irmã que está aqui foi escolhido, foi eleito por Deus, porque Ele sabe o quanto o irmão, a irmã pode, o quanto nós podemos. E aquilo que nos falta, Ele completa, porque Ele tem
um balaio imenso de talentos e dons para cumular sobre nossas vidas, para nos qualificar. Mas há um outro aspecto nessa ordem de marchar, é que nós somos sacerdotes reais. Na Bíblia, a primeira vez que aparece a ideia de sacerdote em relação a Deus, sacerdote verdadeiro, é a expressão Melquisedeque, que era também um mesopotâmico, possivelmente também caldeu. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante, e antes mesmo de Deus escolher a Abraão, porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, já existia sacerdote do Deus Altíssimo. Mas existia também lá uma quantidade enorme de sacerdotes pagãos. Mas no meio deles, lá estava Melquisedeque, que era um sacerdote que temia Deus, ou seja, Deus já era conhecido, precariamente. Mas Deus escolheu Abraão para constituir uma nação que se tornaria sacerdócio, ou seja, mediadora entre Deus e o homem. Ou seja, uma nação para mostrar ao mundo daquele dia então que existia um Deus verdadeiro. Nós podemos estudar profundamente a questão do sacerdócio em outros aspectos, mas um deles é esse, mediador, para mostrar verdadeiramente que existia um Deus. Passou por Abraão, Isaac, Jacó, chegou em Moisés, e isso foi muito forte diante não só de Faraó, mas diante de todos aqueles governantes, que o Deus de Moisés, o Deus dos hebreus, era poderoso o bastante para fazer o que fez. E aquilo estabeleceu um temor enorme de todos aqueles povos em relação aos hebreus. E quantas outras vezes Deus se manifestou poderosamente, ou seja, aquele povo foi necessário para mostrar que existia um Deus diferente de todos aqueles deuses que não valiam nada. E o mundo continua cheio desses deuses. A Índia tem mais de 600 deuses diferentes e tem adoradores para todos eles. Imaginemos quantos deuses diferentes existem neste país, neste Brasil. É enorme. Há sacerdotes e sacerdotisa para todos eles, mas nós somos sacerdotes reais. Sacerdote era aquele que ia diante de Deus oferecer um sacrifício, levando um sacrifício, sobretudo o sacrifício de sangue, que eram os sacrifícios mais importantes. Eles tinham várias funções, mas eles iam à presença do Senhor para suplicar pelo povo. Mas também tinha a questão do sangue. O povo de Israel, ao ser liberto do Egito, foi liberto com o sangue pintando os umbrais das portas. Mas Jesus Cristo, o perfeito sacerdócio, foi à presença do Pai, levando o seu próprio sangue. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele foi com o seu próprio sangue para nos libertar e para nos fazer, conforme disse o versículo, sacerdócio santo. Ao usarmos a expressão sacerdote, vamos encontrar aí dois aspectos interessantes, especialmente em relação ao santo, que é o termo santo em dois níveis, o nível mínimo e o máximo. O mínimo é do sacerdote, santo é separado para um propósito. E o máximo é o nível de santidade de Deus, que deve ser buscado, deve ser perseguido, ser de santo como eu sou santo. Este mundo só conhece a Deus através dos crentes, dos verdadeiros servos do Senhor. Continuamos sendo, portanto, sacerdócio real. Vai chegar um momento quando o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Isso vai ocorrer quando acontecer a primeira ressurreição e o arrebatamento. A igreja será tirada da terra. E o Espírito Santo não está aí pousado em árvore, em cima de murais, em cima de
de pilhas, de livros. Não, o Espírito Santo está nos crentes. Ele não está pairando nos ares. Ele está em nós. Quando nós sairmos aqui pela ressurreição ou pelo arrebatamento, o Espírito Santo não estará mais na terra. E a terra vai virar uma loucura. Não vou dizer inferno, porque inferno é outra coisa. Um pandemônio. Um vale de lágrimas, de misérias. E o processo será acumulativo e crescente até que Cristo volta com esses mesmos que havia levado para governar e mudar a ordem das coisas. Mas hoje nós somos o sacerdócio real. Importa que São João del Rei conheça a Deus através de nós. Não vai conhecer a Deus através de ritos religiosos, de práticas, diríamos, idólatras. Conhecer a Deus nominalmente isso não leva a nada, mas tem que conhecer a Deus pelo que Ele, Deus, tem feito nas nossas vidas. Sacerdócio real. Somos também a nação santa. É interessante que a expressão santa, que já falei agora há pouco, separada, ou como meta, como objetivo, separados ou como meta, não significa santo no sentido de puro, imaculado. Porque quando eu olho e vejo esses santos que são feitos de gesso ou de qualquer outra maneira, bem pintados, maquiados, etc., bonitinhos, são santos mesmo. Neles não existe um mínimo de pecado. Claro, não tem vontade, não tem consciência, não são nada, nunca foram nada. Uma mão de um artífice esculpiu. São santos mesmo, no sentido que dão a palavra santo, não no sentido real, bíblico, de separado. Eles são santos. Interessante que alguns desses santos, cultuados, e até alguns ou uma de caráter nacional, com todo o respeito que eu tenho pelo credo das pessoas, pelas pessoas que têm os mais variados credos, mas não pelos credos das pessoas, porque teria. E há uma santa, uma divindade nacional, que foi resgatada das águas, mas toda esfarelada, quebrada, com sem orelha, sem isso, sem aquilo, mas que santa maravilhosa, não teve competência nem para resolver o seu próprio problema. Precisou de que pescadores já tirassem de lá em rede. Poxa, se eu fosse um santo poderoso como tal, eu ia sair de lá nadando, mostrando, mano, que beleza, e olha que eu nado igual a martelo sem cabo. Mas se eu fosse um santo e caísse na água com todo o poder, e a gente que adora, e coloca toda a sua fé, e é fé mesmo, é religiosidade mesmo, e essas pessoas precisam ser respeitadas, mas não podem continuar na ignorância, nas trevas, e quem tem que mostrar isso somos nós. Eles não vão conhecer isso por homeostase, não vão assimilar isso dos ares, mas sim de vidas redimidas. A nação santa, separada. Agora importa que esses santos também cuidem das suas características, das suas condutas, para mostrar ao mundo uma certa diferença. Como uma nação santa que se apresenta vivendo e praticando as coisas do mesmo mundo que as outras nações não santas praticam. Nós não podemos tomar a forma da forma, ou seja, nos conformarmos com o mundo. Nós temos que ser diferentes do mundo. Mas para influenciar o mundo, nós temos que chegar às pessoas que estão no mundo. Conhecer a sua linguagem, seu modo de pensar, seu jeito de ser, respeitá-las, mas falar a verdade. Ensinar com amor, com categoria, com ciência, com respeito, mas mostrarmos que existe uma nação santa. E que bom que ela se chama Igreja Batista Central de São João del Rei. Mas há uma outra coisa nessa questão de caminhar, de marchar. Somos um povo adquirido. Nós nos perdemos pelas nossas próprias pernas. Não precisamos de ajuda para sair da presença de Deus.
Mas para voltarmos a Deus, só teve um jeito: fomos comprados. Foi decisão de Deus, e Ele fez isso com preço de sangue, o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aquele povo, o povo de Israel, foi liberto, já falei agora há pouco, didaticamente pelo sangue dos cordeiros que foi usado para pintar os umbrais. Aquilo ali era para mostrar que um dia um cordeiro perfeito faria uma obra completa, definitiva. E disse também que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Fomos adquiridos assim, fomos comprados pelo sangue de Cristo, uma moeda muito cara, que custou um sacrifício extremo para o Senhor Jesus. E Ele, quando se dirigiu àquela multidão que dele escarnecia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava certo, eles não sabiam o que estavam fazendo mesmo. Ninguém ali sabia. Nem mesmo os discípulos de Jesus Cristo tinham uma ideia completa e perfeita do que estava acontecendo. Eles estavam equivocados. Judas, que se matou, pensava naturalmente ser, quem sabe, o ministro da fazenda do reino poderoso de Jesus Cristo. E aí como ele iria roubar? Com certeza até mais ou tanto quanto o pessoal faz no Brasil com mão grande. Pedro se armou como podia, ele achava que com aquele rei poderoso ele teria um lugar de destaque. O que estava naquelas cabeças ali era muita bobagem, muita falta de informação, eles não sabiam. Aquela turba toda não sabia, como nós, em outros momentos da vida, também não sabíamos o quanto estávamos fazendo, porque fazíamos, em que direção estávamos indo. Também não sabíamos, mas a informação, a verdade, pela palavra de Deus, veio à nossa vida. Ontem à tarde, lá na casa do Lizardo, casa da minha filha, estava outra filha, meu genro, meus 2 netos, e um deles, que são gêmeos, mas até maior em termos de corpo e peso, sentado ao colo da minha filha mais velha, e ela cantava aquela musiquinha a respeito de casa torta, uma criança torta, vivia numa casa torta, no caminho torto, etc. Mas um dia encontrou a Bíblia e Jesus Cristo endireitou a tudo. Um versinho simples, uma mensagenzinha simples, cantada no ouvido de uma criança simples, que estava feliz da vida e pedindo para repetir, e eu estava observando. É a nossa história. A nossa história. A nossa vida também era torta, nossos caminhos eram tortos. Ninguém nasceu salvo aqui. Mesmo aqueles que tiveram o privilégio de nascer dentro de uma família cristã, com papai e mamãe e crentes, ensinando o caminho do Evangelho, houve um momento em que nós tivemos que tomar uma decisão, em que aceitamos ou não, e eu aceitei. E os meus referenciais não eram bons, meu pai era um ébrio. Mas eu aceitei, Jesus Cristo mudou tudo. Foi Ele que acertou a minha vida. Talvez não tenha acertado tanto, porque eu nem tenha tido muita oportunidade de fazer besteira. Mas pelo menos Ele me moldou de maneira tal que eu me ajeitei melhor no caminho que me foi proposto do que teria me ajeitado se não tivesse conhecido o Evangelho. Se eu não tivesse conhecido o Evangelho, certamente eu seria um exímio matador, se já não tivesse morrido há muito tempo. Os irmãos podem dizer assim: o quê? É que eu me conheço. Eu sei como é que eu sou odioso por dentro. Eu seria uma peste na sociedade. Deus não só me salvou, como salvou a muita gente. Mas eu não estou falando só isso, não é só eu que não presto, não, meus irmãos. Cada um olhe para a sua vida, para a sua história, para o que o irmão seria, o que poderia ter sido, que não vamos encontrar muitas coisas boas por aí, não. É assim mesmo. O Evangelho e a graça de Deus existe para corrigir, para salvar. E Deus não veio morrer e salvar para salvar pessoas perfeitas. Não precisaria vir. Qual o fim desse processo todo? Perante o faraó,
aquele endurecimento do faraó e de seus governantes, dos seus generais, era a glória de Deus, para que eles soubessem quem era de fato o Senhor. O mundo de hoje, meus irmãos, só pode conhecer quem é Deus através de nós, não há outro jeito. Não adianta produzirmos mensagens gravadas, literatura e distribuirmos abundantemente, isso tem um efeito, desde que aquele que esteja entregando a mensagem esteja oferecendo um exemplo junto. Esteja oferecendo uma imagem de pessoa regenerada, salva. Aí faz efeito. As pessoas estão nos vendo andar para lá e para cá, olhando para cada negócio que fazemos, para cada palavra que dizemos, para cada atitude que tomamos diante dos problemas da vida. Elas estão nos patrulhando. Em determinado dia, quando entregamos um folheto, esse folheto passa a fazer sentido. Ou não. Se torna uma grande decepção. Poxa, que indivíduo vagabundo é esse? Tão sujo que ele é, ainda vem falar de Jesus Cristo? Mas quando eles olham, poxa, não, esse camarada é diferente, essa pessoa é diferente. E olha só que mensagem que essa pessoa me traz. O mundo só conhece a Deus pelas vitórias do seu povo. E mais, o fim de tudo isso é proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em último lugar, um foco que não podemos perder. Antes de conhecermos a Deus, não éramos povo. O que era? Existia povo hebreu? Não. O povo hebreu foi sacado lá na Mesopotâmia, no meio da cidade de Ur, da Caldeia, da pessoa de um homem chamado Abraão, a quem Deus fez uma promessa de que o tornaria poderoso, grandioso na terra. E a partir dali, seu filho, seus netos, seus descendentes, por aí afora, se tornaram uma grande nação. Deus constituiu aquele povo com um propósito. Antes não existia. Existiam nações nômades, perdidas, iníquas, todo tipo. Ele levantou uma no meio das gentes para se tornar um povo de fato. Nos levantou também com um propósito definido. Antes não éramos nada. Estamos cansados de ouvir pessoas dizerem: todo mundo é filho de Deus. Ah, não é não. O ser humano é filho de Deus por adoção. Ele se perdeu lá no pecado. Ele se afastou de Deus. Ele só volta a ser filho adotivo. E há um detalhe. O filho adotivo não é ele que decide quem é o pai, não. É o pai que decide ser pai daquele adotivo. São os pais que escolhem. São os pais que dão um nome. São os pais que registram um filho adotivo como seu filho, que lhe concede todos os direitos dos naturais, dos legítimos. Ou seja, foi Deus que nos quis tornar-nos filhos dele, à semelhança, com todos os direitos, do seu filho unigênito, que é Jesus Cristo. Foi decisão deles. Então, não é esse negócio de eu bater no peito e dizer que todo mundo é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Peraí, é? Com que direito? Baseado em qual testamento? Baseado em que princípio legal? Não existe. É Deus quem nos escolhe para ser filhos por adoção. Nós fomos escolhidos. Nós fomos tornados filhos de Deus. E há propósito nisso. O foco é que antes não éramos nada. Mas agora somos. Temos todos os direitos, como filhos, de toda a soberania de Deus neste universo. Isso é tão sério que vai chegar um momento que Jesus Cristo vai nos assentar sobre tronos para julgar. Hoje nós não temos condições de julgar nada. Nós não julgamos nem os nossos pensamentos de maneira correta.
Achamos que estamos certos quando estamos errados. Achamos quando estamos errados que estamos errados quando estamos certos. Nós não somos perfeitos nem em relação a nós mesmos hoje. Um dia seremos colocados sobre tronos para julgar as nações. É o máximo. Não vai haver restrição, diferença nenhuma entre nós e Jesus Cristo, porque não há. Somos feitos filhos por adoção. Mas por que fomos feitos filhos por adoção? Pela misericórdia do Senhor. Que mais direi? Em Lamentações 3:22 existe o seguinte, um versículo maravilhoso, que eu gosto muito. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Como não tinham fim sobre os judeus, atravessaram o mar, viabilizar a destruição do exército de Faraó. Faraó viu todo o seu exército ser dizimado nas águas. Os habitantes daquela terra foram devorados pelos judeus. E se não for a terra toda ocupada como deveria, por fraqueza, por incredulidade do povo, não por falta de poder nem decisão de Deus. O problema foi do povo. O problema é sempre nosso. Se amanhã ou depois falharmos na empreitada a qual Deus nos conferiu, o problema é nosso, não é problema de Deus. O poder de Deus é o mesmo, as dificuldades são nada diante de Deus, a terra é nossa, mas não nossa porque nos interesse, não nossa porque mereçamos, mas nossa porque pertence ao nosso Deus. Então vamos à luta. Os fortes filisteus finalmente foram destruídos no empurrão bem colocado de Sansão, encostado em uma coluna, já cego, quando não valia mais nada, dependente da força de Deus, acabou com aquela nação. Pela mesma misericórdia, pelo mesmo poder e na mesma confiança que Moisés tinha, o povo nem tanto, mas que o Moisés tinha em Deus. Se tivermos, se lutarmos, se marcharmos, seremos igualmente vitoriosos. Não para a nossa glória, nem para a nossa honra, para a glória e honra do nosso Deus. Não, as coisas não vão começar sábado, já começaram há muito tempo, mas vão seguir. Daqui para frente, veremos o mar cada vez mais bravio diante de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.